Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vanessa. Vamos aprender matemática fácil? Então, gente, na aula de hoje a gente vai aprender unidades de medida de massa. Onde a gente conhece mais é o quilograma e a grama, só que existem outras, né? Então a gente vai ver todas. O que a gente usa para medir a massa? Eu coloquei aqui, ó, nosso instrumento principal, que são as balanças, tá? Só que aqui eu já quis colocar uma observação bem importante aqui, ó, que a balança, ela mede a massa e não o peso. A gente tem uma ideia errada do que é o peso. Quando a gente sobe numa balança, a gente diz assim, eu peso 60 quilos. A balança, quando eu subi, apareceu 60 ali, né? O que tá errado, então? O que tu disse, eu peso. A gente não pesa, tá? 60 quilos. Eu subi na balança, deu 60, mas aquele ali não é o meu peso. Aquele ali é a minha massa, tá? Então, quando a gente sobe na balança, quando o menino colocou esse prato na balança, quando alguém colocou essa uva na balança, a balança, ela tá medindo a massa e não o peso. E aqui a gente tem a diferença de massa e peso. Massa é a quantidade de matéria presente em um corpo, ou seja, é tudo que compõe essa uva, é tudo que compõe esse prato. O peso depende da aceleração que um corpo exerce sobre o outro, que é determinada pela gravidade do local. Então, existe até uma fórmula matemática que a gente usa para calcular o peso de um corpo. O peso de um corpo ele é dado pelo produto, que é uma quantia de vezes entre a massa, que é sim agora aquele resultado da balança, vezes a gravidade do local que tu tá. A massa, ela não muda, nunca. O resultado da balança, ele não se altera nunca, independente do lugar que tu tiver. Agora, o peso, ele muda, tá, gente? Porque o peso é a massa vezes a gravidade. Então, para te saber o teu peso, tu tem que pegar o número que deu lá na balança e fazer vezes a taxa de gravidade do local. Eu não vou me deter muito aqui, que isso aqui é só para informação mesmo, não é nosso assunto principal da aula de hoje. Aqui vem o nosso assunto principal. Transformação das unidades de medida de massa. Não é só grama e quilograma que existem outras, ó. Existem os submúltiplos da grama, que são o decigrama, o centigrama e o miligrama. E tem os múltiplos da grama, que são o decagrama, o hectograma e o quilograma. Aqui de verdinho tá o símbolo, ó, que representa cada unidade, ó. Quilograma é kg, o hectograma HG, e assim vai indo, ó. E aqui embaixo tem a medida de cada um referente a uma grama. Então, o decigrama ele mede 1/10 de grama, que pode ser representado por 0,1 também. O centigrama ele mede 1/100 de grama, que também pode ser representado por 0,01. E o miligrama ele mede 1 milésimo de grama. E aqui, ó, vem os múltiplos, que um decagrama é a mesma coisa que 10 gramas, um hectograma é a mesma coisa que 100 gramas e um quilograma é a mesma coisa que 1000 gramas. Por que a gente tem que compreender isso aqui? Porque é usando essa tabelinha que a gente vai resolver as transformações. Se a gente não compreende bem a tabela, a gente não consegue resolver as transformações depois. Isso aqui é muito importante, ó. Cada grandeza pode ser 10 vezes maior ou 10 vezes menor uma da outra. Então, é tudo em função de 10. Vai de 10 em 10. Olhem só. Aqui eu fiz a representação dessa tabela em uma outra tabela aqui embaixo. Mesma coisa, ó. Eu copiei daqui, aqui, só que aqui, para resumir, eu não escrevi nomes e nem nada, eu só coloquei o símbolo, ó. Mas continua a mesma coisa, ó. A grama aqui no meio, depois o submúltiplo, que é o decigrama, aqui o centigrama e aqui o miligrama. Aqui o decagrama, o hectograma e o quilograma. Por que eu fiz isso aqui? Para vocês verem uma coisa, ó. De quilograma para hectograma foi vezes 10. Desse para este, vezes 10. Não vou falar o nome para não ficar muito cansativo. Desse para esse, vezes 10. Desse para esse, vezes 10. Então, foi indo de 10 em 10, fazendo vezes, ó, para cá. Agora, se eu sair daqui do final e quiser correr lá para frente, eu tô vindo dividindo por 10. Então, de miligrama para centigrama, eu tenho que dividir por 10. De centigrama para decigrama, eu tenho que dividir por 10.
de decigrama para grama, eu divido por 10. E assim vai indo, sempre de 10 em 10. Se eu saio dessa direção para esta aqui, tá me parecendo o contrário, né? Tô indo do final para frente, eu divido. Se eu saio do começo até o final, eu multiplico. Aqui na prática, a gente vai entender melhor o que eu falei. Então, aqui, daqui para lá, vezes 10, do final para trás, né? Do final aqui para frente, vamos dizer, dividido por 10. Como que vai ser isso na prática? Como eu transformo na prática? 3,2 quilogramas em gramas. Então, eu tô em quilograma, que tá aqui, e eu quero ir para grama, que tá aqui. Olha o que eu vou fazer. Eu vou contar quantas casas eu vou andar. 1, 2, 3. Eu andei 3 casas. Eu tava aqui, andei 1, 2, 3. Andei 3 casas até chegar no que eu queria, ó. Saí de quilograma para grama. Então, qual é o número que tem 3 zeros? O 1000. Eu só vou usar nessas minhas contas aqui 10, 100 e 1000. Então, eu andei 3 casas, eu andei 3 zeros. E quem anda 3 zeros é o 1000. Vamos explicar assim. Então, eu vou fazer 3,2 vezes 1000. Por que vezes 1000? Porque eu tô indo para lá, ó. Lembra que para lá é vezes? Eu saí daqui e fui para lá. Tô andando nessa direção. Então, é de vezes. Como que eu vou resolver 3,2 vezes 1000? Daí, cada um sabe de si, como eu gosto de dizer. Não sei se tu quer fazer essa conta de vezes, armar e fazer, vai dar o mesmo resultado, mas eu tenho um jeito muito mais fácil. Como eu tô andando para lá, a minha vírgula também vai andar para lá, na mesma direção que tá andando essa minha flecha aqui, ó, de vezes. Então, essa vírgula, ela tava aqui, ó, ela vai andar 3 casas. O 2 é uma casa e ela parou aqui. 1, 2, 3. Ela aqui, ela não significa nada, significa que o número é 3.200. Então, eu posso dizer que esse número é igual a 3.200. Eu coloquei esse ponto aqui, ó, para separar o 1000. 3.000, ponto não é vírgula, tá? A vírgula tá aqui. Eu posso até colocá-la aqui, ó, se eu fosse fazer 3.200 reais. Mas como a minha ideia é 3.200 gramas, só colocar o G na frente. Então, eu transformei 3,2 quilogramas em gramas, multiplicando por 1000. Aqui, 150 mg. O que é o mg? É o nosso miligrama, e ele está aqui. Eu quero vir para grama, então eu tô aqui e eu quero vir para cá. Ó, daqui para cá é essa flecha de baixo, e a flecha de baixo nos diz o quê? Que eu tô dividindo. Então, 150 dividido por quem? Por 10, por 100 ou por 1000? Vamos contar, ó. Eu tava aqui. 1, 2, 3. Eu andei 3 casas. Então, 3 zeros, que é o nosso 1000. E eu vou fazer 150 dividido por 1000. Mesma coisa, eu posso fazer a conta, armar e fazer, mas vai ser muito mais complicado. Então, eu vou usar a função da vírgula, a mesma coisa que eu usei ali, né, pra fazer. Mas o 150 tem vírgula? Tem, gente. O 150, a vírgula dele tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Todo número sozinho, ele tem uma vírgula invisível no final. Então, eu vou contar 3 casas. 1, 2, 3. E a nossa vírgula vai parar aqui. Se ficou na frente, tem que ter um zero. Então, eu posso dizer que isso aqui, 0,50, é a mesma coisa que 0,15. 15 o quê? Gramas. Vamos circular a nossa resposta aqui, para ficar bem direitinho. 5,2 grama em mg. Quem é o nosso mg? A nossa miligrama. Então, eu tô em grama e eu quero ir para miligrama. Então, eu tô aqui e eu quero vir para cá. Se eu tô aqui e eu quero vir para cá, a minha conta é de vezes. Então, eu já posso colocar aqui, ó, 5,2 vezes quem? Agora, vamos contar. 1, 2, 3. Andei 3 casas, então 3 zeros é 1000. Mesma função, vou fazer tudo pela função da vírgula caminhando, que é mais fácil. Minha vírgula tem que caminhar para cá, porque eu tô fazendo conta de vezes. 3 casas, porque eu tenho 3 zeros. Então, o 2 é uma casa, e eu vou ter que, então, colocar só mais 2. Ó, 5.200 miligramas. Gramas em quilogramas.
Ó, 500 gramas em quilogramas. Eu tô aqui na grama e eu quero vir para quilograma. Ó, eu tô aqui e quero vir para cá. Então, eu tô vindo nessa direção. Nessa direção, eu vou fazer o quê? Dividir. Dividir por quem? 1, 2, 3. 3 casas, 3 zeros. Então, eu vou fazer 500 dividido por 1000. Onde tá a vírgula do 500? Tá aqui, né? Então, nossa vírgula vai caminhar 1, 2, 3. Então, ela vai parar na frente do 500. 1, 2, 3. Parou na frente. Esse zero eu coloquei para completar, porque se eu tenho uma vírgula aqui na frente, essa casa não pode ficar vazia, eu completo com zero. Se eu tava em grama, então eu fui para quilograma. Não pode esquecer de colocar aqui no final, ó, a unidade e a representação da unidade que tu chegou, né? Senão a tua resposta fica sem sentido. Eu posso dizer que isso aqui é também isso aqui, ó, 0,5. Porque esses zeros aqui não representam nada, não altera o resultado, dá a mesma coisa. Agora, vamos aqui. 7,2 DAG. Quem é o nosso DAG? É o nosso decagrama. Eu sei que é meio chatinho de decorar isso aqui, mas com o tempo a gente acostuma fazendo os exercícios. Então, o nosso decagrama, onde ele está? Ele está aqui. Então, eu tô aqui. E eu quero ir para onde? Eu quero ir para o G, para o grama. Então, eu tô aqui e quero vir para cá, ó. Tô aqui e quero vir para cá. Eu tô andando nessa direção. Então, eu vou fazer vezes. Vezes quem? Ó, eu tô aqui e vim para cá. Quantas casas eu andei? Uma. Então, eu vou fazer vezes 10, que tem só um zero. Então, 7,2 vezes 10. Vou também... Tem um zero, então vou andar a minha vírgula uma casa, sempre na direção que tá fazendo a multiplicação, para lá. Então, a vírgula vai ficar depois do 2. Vai ficar aqui, ó. Precisa colocar? Se eu colocar ela, eu tenho que colocar um zero aqui, que fica 72,0. Ou eu posso deixar só 72, porque 72,0 e 72 é a mesma coisa. Só não posso esquecer de colocar o meu G na frente, porque daí eu transformei. De decagrama, eu fui para grama. Então, entenderam bem, gente? Se eu saio daqui para ir para lá, para qualquer uma das direções, eu tenho que fazer vezes. Se eu venho daqui de trás, ou daqui, que eu tenho que correr para lá, eu tenho que fazer dividido. E eu sempre conto assim, ó. Se eu tô aqui e quero vir para cá, ó. Se eu quero vir para cá, ó. 1, 2, 3, 4. Eu tenho que usar um número com 4 zeros, que aí não é mais 1000. Já seria 10.000. Se eu tô aqui... Quero vir pra grama, ó. Tô aqui, quero vir pra cá, 1, 2. Andei 2 casas, então eu vou fazer vezes 100. Então, é só cuidar qual é o número que tu vai usar. Se é o 10, se é o 100, se é o 1000, se é o 10.000. E assim vai indo. Cuida a questão de usar vírgula aqui na continha de vezes ou de dividir. E aí, não precisa armar toda aquela conta. Agora, eu vou trazer aqui, ó, um probleminha resolvido. Aliás, nós vamos resolver ele, né? Para ele ficar resolvido. Se 1 quilograma de carne custa 17,50, quanto devo pagar por 800 gramas dessa carne? Primeira coisa, o meu preço tá em quilo. Então, é 17,50 por quilo. E aqui eu tenho 800 gramas. Olha só, eu tenho unidades diferentes. Então, não tem como eu calcular desse jeito. Eu preciso transformar essas minhas gramas em quilo para mim poder fazer a multiplicação pelo 17,50 para saber quanto que eu vou pagar. Então, como que eu transformo 800 gramas em quilograma? Ó, vamos pegar lá de novo a nossa tabelinha. Eu tô aqui em grama, né? E eu quero vir para quilograma. Eu tô em grama, quero vir para quilograma, ó. Se eu tô aqui e quero andar nessa direção, a minha conta é de dividir. Então, é certo que eu tenho que fazer 800 dividido por alguém. Agora, por quem? Eu tô aqui, quero vir pra cá. 1, 2, 3. 3 zeros. Então, dividido por 1000. Então, como que a gente vai fazer isso? A minha vírgula do 800 tá aqui. E eu tenho que andar ela na mesma direção da divisão, que é pra cá. 1, 2, 3 casas. Então, ela vai parar aqui, né? E, para não ficar vazio, lembra que eu falei que tem que colocar o zero. Então, 800 gramas é a mesma coisa que 0,8 quilograma.
Então, aqui tá prontinho. Eu já transformei 800 gramas em quilograma. Mas o problema diz assim, ó, quanto que eu vou pagar? Então, eu vou ter que pegar 17,50, que é o preço do quilo, e fazer vezes o 0,8. E aqui eu tenho uma continha de vezes, né? Vamos aproveitar para treinar a continha de vezes por 2 números e com vírgula, né? 8 vezes 0 dá 8, 8 vezes 5 dá 40, 7 vezes 8 dá 56, com mais 4 vai dar 60. 8 vezes 1 dá 8, com mais 6 vai dar 14. Ó, isola. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 1, 0. Fiz com 8, fiz com 0. Vou encerrar minha conta. 0, 0, 0, 4 e 1. E agora a função das vírgulas. Eu conto quantas vírgulas eu tenho para cá, ó, deste lado. 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3, passa a vírgula. Mesma coisa aqui. 14. 14,0 ou 14,00 reais, né? Porque a gente tá falando de dinheiro, por isso que eu coloquei esses 2 zeros aqui. Senão só a resposta 14 servia, né? Porque esses zeros aqui tá ocupando o lugar dos centavos. Então, tá resolvido o meu problema. Eu vou fazer mais um, só pra gente finalizar mesmo. Uma escola resolveu fazer uma gincana onde uma das provas é arrecadar 100 quilos de alimentos. A turma de Pedro conseguiu arrecadar os seguintes alimentos: 4 pacotes de arroz de 1 quilo, então aqui eu tenho 4 pacotes de arroz de 1 quilo, então eu tenho 4 quilos ao total. 3 pacotes de farinha de 3 quilos, então 3 vezes 5 dá 15, aqui eu tenho 15 quilos. 4 caixas de café de 250 gramas. 4 vezes 250 gramas dá 1000 gramas. E 1000 gramas é a mesma coisa que 1 quilo. A gente tem que transformar tudo em quilo para poder somar no final. 3 pacotes de macarrão de 500 gramas. 3 pacotes de macarrão de 500 gramas vai dar 1.500 gramas, né? E 1.500 gramas são quantos quilos? O 1.000 já é 1 quilo, né? E sobra 500 gramas, que 500 é a metade de 1 quilo. Então, eu posso dizer que é 1,5 quilograma. A turma de Pedro conseguiu completar a prova? Será que ela conseguiu juntar os 100 quilos de alimento que pedia no início? A gente tem que somar, ó. 15 com mais 4, com mais 1 dá 20. 20 com mais 1,5 vai dar 21,5 quilo. Ficou faltando muito para eles conseguirem juntar os 100 quilos de comida que precisava. Então, é muito importante vocês terem essa noção aqui, ó. 1.500 gramas. 1.000 é 1 quilo, ó. 1 quilo. 500 é o que sobrou, que é a metade de 1 quilo. Então, eu posso dizer que é 1,5 kg. Tá, gente? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês deixem aí no comentário. E até a nossa próxima aula. E aí, gente? Conseguiram entender? Já se inscreveram no meu canal? Se inscreva no canal, ative o sininho para te receber as notificações das novas aulas e deixe o like, hein?